Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais uma aula de cálculo, tá? Nesse vídeo eu vou explicar com vocês com mais detalhes o assunto módulo, equação modular e inequação modular, tudo bem? Bem, na aula passada em que eu disponibilizei também um vídeo e um material em PDF, no finalzinho da apresentação eu comecei o assunto módulo do número real. Tá? Então hoje eu vou dar continuidade nesse assunto, explicando com mais detalhes a questão do módulo, a questão das equações e como resolvê-las, e propondo algumas questões envolvendo inequação modular. Bem, o valor absoluto ou módulo do número real x, também denotado por módulo de x, tá? É definido como? Então, módulo de x é igual a x se x for maior do que ou igual a zero, e menos x se x for menor do que zero. Tá? Então, tem sempre duas possibilidades quando se trata do módulo de x. Tanto o número positivo aqui dá um número positivo, ou um número negativo dá em módulo o mesmo número que deu no número positivo. Tá? Isso porque a questão do módulo se trata na representação geométrica a distância de um determinado ponto à origem, que é o zero. Tá? Tanto no sentido positivo como no sentido negativo, se estivermos pensando em números opostos, por exemplo, o 3 e o menos 3, o módulo deles representa o mesmo, o número 3. Tá? Porque é a distância do 13 e do menos 3 ao zero. Bem, então vamos resolver as equações modulares que foram deixadas para vocês no último encontro, em que eu apresentei a introdução sobre o módulo do número real. Então a primeira equação modular é módulo de x igual a 2. Olha, a primeira resposta é x igual a 2. Tá? Então, tudo certinho, segundo a definição, o primeiro valor é se x for maior do que ou igual a zero. Bem, x igual a 2 está de acordo com essa restrição. Então, tudo bem. Ou x igual a menos 2, se x for menor do que zero. Bem, x deu igual a menos 2, x menor do que zero. Então, a resposta é solução x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, se você substituir aqui por 2 positivo, o módulo dá 2. Se você substituir por 2 negativo, o módulo também dá 2. Bem, vamos para a próxima equação modular. Módulo de x menos 2 é igual a 10. Então, eu vou resolver novamente duas equações. A primeira, x menos 2 igual a 10, tá? Implica em x ser igual a 12. Bem, x é maior do que ou igual a zero? Sim. Então, 12 faz parte do conjunto de solução. Só substituir 12 menos 2 dá 10. Módulo de 10 é 10. Ou x menos 2 é igual a menos 10, tá? Então, agora eu tenho a possibilidade de dar 10 e a possibilidade de dar menos 10. Implica x igual a menos 10 mais 2, x igual a menos 8. Tá? Se x é menor do que zero, x é menor do que zero, é menos 8, né? Então, faz parte do conjunto de solução. Substitui aqui, menos 8, menos 2 dá menos 10, mas como está em módulo, dá 10 positivo. Então, o conjunto de solução é menos 8 e 12. Vamos para o item C. Módulo de x é igual a 2x mais 1. Vamos para a primeira parte. Então, o módulo de x tem que ser igual a 2x mais 1. Então, positivo implica no seguinte, x, esse 2x eu vou cancelar, então vai ficar menos 2x aqui, x menos 2x dá negativo x, e o que sobra no segundo membro é 1. Então, menos x igual a 1, multiplico por menos 1, para alterar o sinal do x, vai ficar x igual a 1 vezes menos 1, negativo 1. Bem, mas na primeira parte eu tenho que ter x maior do que ou igual a zero. Deu x igual a menos 1. Então, essa solução não serve. Se você trocar aqui, vai ficar módulo de menos 1, que tem que resultar em 1 positivo, né? Bem, troque então. 2 vezes menos 1, que é a solução que eu encontrei. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Soma 1 dá menos 1, tá? Então, não dá certo. Não funciona aqui no conjunto de solução a resposta x igual a menos 1. Tá? Bem, vamos para a próxima. Se x igual, agora o módulo de x vai ser
o oposto desse valor, né? Então vai ser menos, abre parênteses, 2x mais 1. Faz a distributiva do sinal, menos 2x, menos 1. Vamos cancelar o menos 2x, então vai ficar x mais 2x, dá 3x no primeiro membro, e no segundo membro só resta o menos 1. Tá? Dividindo tudo por 3, fica x igual a negativo 1/3. Na segunda parte eu devo ter x menor do que zero. Bem, menos 1/3 é menor do que zero, então funciona certinho. Quem quiser conferir, substitui o x por menos 1/3 e verifique que essa parte aqui dá positivo 1/3. Bem, seguindo, então o conjunto de solução é apenas o negativo 1/3. Vamos para o item D. Resolva a equação modular x² menos 3x menos 1 em módulo igual a 3. Bem, nesse caso, basta a gente resolver o seguinte, duas equações. A primeira vai ser x² menos 2x menos 1 igual a 3, certo? Então, qualquer número que eu encontrar para x e ao substituir aqui der como resposta 3 ou menos 3, tá? O módulo vai dar 3. Então, aqui implica essa equação e ficar x² menos 3x menos 4 igual a 0. E a segunda equação que eu vou resolver é x² menos 3x menos 1 igual a menos 3. Agora tem que dar menos 3, o que implica em x² menos 3x mais 2 igual a 0. Então nós temos que resolver essas duas equações do segundo grau, que vocês já sabem resolver. Podem utilizar o discriminante delta ou a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, né? Comumente conhecida como fórmula de Bhaskara. Então as duas funcionam. Escolham a melhor maneira e vocês vão encontrar como solução os números menos 1, 1, 2 e 4. Tá? Todos esses 4 números aqui, ao substituir nessa expressão, resulta no termo 3. Tá? Ou 3 negativo ou 3 positivo, mas como está em módulo, os dois têm como resposta o 3. Então, aqui fica para vocês resolverem essas equações do segundo grau e encontrarem essa solução. Bem, o item E, eu tenho módulo de 3x mais 2 igual ao módulo de x menos 1. Bem, olhando lá para a definição, eu tenho que o módulo de x, tá, é igual a x, se x for maior do que ou igual a zero, ou menos x, se x for menor do que zero. Bem, então esse segundo módulo aqui, eu não preciso me preocupar. Eu vou me preocupar apenas com esse primeiro módulo. Então eu vou ter as duas equações a resolver. 3x mais 2 igual x menos 1, que é a primeira parte aqui com o sinal positivo, né, com o mesmo valor que está aqui nessa expressão. E em segundo lugar, eu tenho 3x mais 2 menos o valor que está nesse módulo, x menos 1. Então, segue o mesmo processo, tá, de fazer a distributiva, juntar termo a termo, resolver duas equações do primeiro grau, vocês vão encontrar como resposta menos 3 meios e menos 1/4. Ora, se nós formos analisar nessa questão, eu considerei como primeira solução o número negativo, que na questão anterior, só deixa eu voltar para vocês aqui, para vocês visualizarem, eu não considerei x igual a menos 1, tá? Porque aqui no segundo membro deu um número negativo. Agora, se nós formos olhar para essa questão, tá, que nós estamos resolvendo, e nós consideramos o número negativo aqui, é porque o segundo membro também está em módulo. Tá? Então, ao trocar aqui menos 3 meios, menos 1, tá? Vocês vão notar que aqui também pode dar um número negativo, mas como está em módulo, vai dar um número positivo. Então, nesse caso, menos 3 meios e menos 1/4 fazem parte do conjunto solução. Tá? Resolve essas duas equações, vocês vão encontrar essas duas soluções. Bem, e o item F é muito semelhante ao item E, porém eu tenho os dois módulos no primeiro membro. Tá? No item E eu tinha um módulo no primeiro membro e um módulo no segundo membro. O que eu faço no item F? Bem, eu cancelo um módulo do primeiro membro, tá? Ele vai aparecer no segundo membro. Então escreve a equação acima na forma 4x menos 1 em módulo, tá? E esse termo eu cancelo.
vai aparecer lá no segundo membro, módulo de 2x mais 3. E resolve igual ao exercício E, tá? E vocês vão encontrar a seguinte solução, menos 1/3 e 2 como conjunto solução dessa equação modular. Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a inequação modular. Tá? Existem duas propriedades envolvendo inequação modular. A primeira propriedade é se o módulo de x é menor do que ou igual a A, esse A vai ser um número real positivo, tá? Então eu tenho o seguinte, sempre que aparecer uma situação do tipo módulo de x menor do que ou igual a A, ou módulo de x menor do que A, então esse sinal de desigualdade ele pode ser tanto menor do que ou menor do que ou igual, tá? Então eu tenho menos A menor do que x menor do que ou igual a A, tá? Se fosse somente menor, aqui a desigualdade também manteria somente menor e menor, tá? Então o x vai ser maior do que igual a menos a, menor do que ou igual a a. Então sempre que tivermos esse caso, essa primeira propriedade, tá? Nós temos como solução esse intervalo. O x está no meio e eu tenho o valor de a negativo e o próprio valor de a. Tá? A segunda propriedade nos diz o seguinte, quando o módulo de x for maior do que ou igual a a. Tá? Nesse caso também vale o caso maior somente. Tá? Então eu tenho que a primeira parte do conjunto de solução vai ser x maior do que ou igual a a, ou x menor do que ou igual a menos a. Então vai mudar da primeira propriedade. Né? Na primeira propriedade eu tenho um intervalo fechado, tá? Dependendo se for menor do que ou igual, e de extremos abertos se for somente menor. E nesse caso aqui, vocês vão notar que eu tenho do valor de A ao mais infinito, tá? Como que eu represento isso em notação de intervalo? A fechado mais infinito, e aqui seria os valores de x menores do que ou iguais a menos a. Então, a outra parte do intervalo seria do menos infinito até o menos a. Tá? E a união entre esses dois intervalos ilimitados. Tá? Bem, note que o valor de a tem que ser sempre positivo nos dois casos, tá? Porque se trata de módulo de um número real que nós sabemos que sempre dá um número positivo. Bem, olhando para as propriedades, não fica fácil de visualizar o que de fato está acontecendo. Então eu vou resolver com vocês dois exemplos, tá? Um na situação menor do que ou igual, na outra maior do que, tá? Para verificarmos como a propriedade 1 e a propriedade 2 funcionam nesses exemplos, tá? Então acompanhe a resolução nos vídeos Inequação modular 1 e 2, tá? Que eu trago já na sequência desse material lá no Moodle, tá bom? Então lá vocês vão ter um vídeo explicando detalhadamente como resolve essas inequações aqui. Bem, então depois de vocês assistirem esse vídeo, tirarem as suas dúvidas, tá? Eu vou propor a vocês dois exercícios. O primeiro exercício é resolver essas inequações, tá? Então tem 3 inequações aqui para vocês resolverem, baseados nessas duas que eu vou resolver com vocês. E alguns exercícios também, o exercício 2, são os exercícios da seção 1.1, exercício de número 23 a número 30, e 37 a 52 do livro do Leitold, volume 1. Tá? Então ali vocês vão encontrar, nessa seção, eu coloco aqui na apresentação, vários exercícios. Tá? Esses aqui se tratam de inequações, então a gente já estudou essa parte. Tá? Os exercícios que eu proponho a vocês são onde estão essas setas. Então, exercício de 23 a 30, nós temos algumas equações modulares, tá? E nos exercícios de 37 a 52, ache o conjunto de solução da desigualdade dada e mostre na reta numérica. Então, o que eu for fazer nesses dois exemplos aqui, vocês vão fazer nos exercícios de número 37 a 52. É óbvio que apenas aqueles dois exemplos não vão ser suficientes para que vocês compreendam de fato todos os exercícios, tá? Mas se atenham a tirar dúvidas e a buscar outros materiais, tá? Eu posso estar sugerindo alguns vídeos, basta vocês me procurarem lá, mandarem uma mensagem lá no grupo do WhatsApp,
da disciplina de cálculo, e a gente vai discutindo sobre as questões envolvendo equações e inequações modulares, tá? Espero que, espero que essas questões possam estar ajudando vocês. Bem, uma curiosidade acerca do módulo, tá? Em cálculo, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, tá? Não é somente igual a x, como alguns pensam, né? Que basta simplificar aqui o índice e o 2 e repetir o x, tá? Quando se trata de números, meramente a gente faz esse processo explicando para os alunos. Só que nós devemos ter um certo cuidado. Por quê? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, nós sabemos que é 5. Tá? Mas por quê? Porque nós temos um módulo de 5, que é 5. Agora, se nós fizéssemos simplesmente a simplificação índice e expoente, a resposta aqui ficaria menos 3 e estaria incorreta. Por quê? Porque, seguindo a propriedade do cálculo, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado tem como resposta o módulo de negativo 3, que nós sabemos que é 3. Ou seja, a raiz quadrada de um número positivo, tá, é sempre o seu valor positivo. Tá? Então, se eu tenho raiz quadrada de um número aqui que vai dar positivo, tá? Porque 5 ao quadrado dá 25 e é positivo, o mesmo vale aqui, né? Menos 3 ao quadrado é 9, tá? Sempre eu tenho como resposta o valor positivo, e nunca mais ou menos 5, mais ou menos 3, como nas equações. Nas equações não tem problema aceitar o 3 e o menos 3 para os valores de x nas equações. Mas como se trata de uma expressão numérica, eu sempre assumo seus valores positivos, tá? Então, espero que vocês levem isso como uma curiosidade, como um conhecimento a mais, tá? Acerca da raiz quadrada de números positivos. Bem, eu gostaria de agradecer por essa parte, de vocês estarem nos acompanhando, e espero que possa ter contribuído nesse assunto referente a módulo, equação modular e inequação modular. Logo na sequência vocês terão os vídeos explicando os dois exemplos sobre inequação modular. Tudo bem? Então até a próxima e bons estudos!